Amém. Eu quero olhar hoje e algumas quintas-feiras para o livro de Hebreus. E eu acho o livro de Hebreus totalmente contemporâneo, não é? E para a vida que a gente vive agora, o que acontece na igreja. Se eu pudesse dar um nome que resumisse um pouco a nossa época, eu diria que essa é uma era de encolhedores de Deus. Não no mundo, mas na igreja. Encolhedores de Deus, encolhedores de Cristo, encolhedores da verdade. Cada vez mais as pessoas dizem que o homem tem problemas, e que Cristo não é suficiente para eles. Essa é a essência das pessoas que falam muito sobre os seus problemas. Elas falam um pouco sobre Cristo. Elas falam muito sobre os seus problemas e elas querem convencer, estamos falando de cristãos, que o problema que ela está vivendo, o estresse que ela está vivendo, as dificuldades que ela está vivendo, está acima de Cristo. E uma das coisas mais escandalosas que passou a existir em nossos dias é você falar sobre a suficiência de Cristo. Falar assim, Cristo é suficiente, só Cristo pode fazer isso. Algumas pessoas, elas são encolhedoras de Deus, elas têm um prazer em seus corações de dizerem que as coisas são maiores do que Cristo. E que a única solução para os problemas do homem é o próprio homem. É o próprio homem. Então, só o homem mesmo pode entender, compreender e tentar descobrir teorias para o homem. Mas Hebreus, esse livro incrível, diz assim: há muito tempo Deus falou, no Hebreus 1 e 2a, não é? É o que nós vamos falar hoje. Há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do seu Filho. Nas Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis retratou a maneira memorável, a crescente experiência cristã. Eu sou cristão. Qual é a experiência do cristão? O que está acontecendo no coração e na alma de um cristão? É exatamente o oposto dos encolhedores de Deus cristãos, entre aspas, dos nossos dias. E C.S. Lewis retrata isso de maneira memorável, o que nós podemos chamar de a crescente experiência cristã é ver Jesus cada vez maior. É óbvio que Jesus não pode ser maior do que Ele é. Jesus é eterno, Jesus é o Deus eterno, Jesus é infinito em todos os seus atributos, Ele é infinito em todo o seu ser. Não há nenhuma medida em que Jesus possa crescer. Portanto, a experiência cristã não é, de alguma maneira, eu mostrar Jesus maior ou eu fazer Jesus maior. Essa não é a experiência cristã, não é? Mas C.S. Lewis, nas Crônicas de Nárnia, ele retrata a crescente experiência cristã. Ou seja, eu sei que sou cristão porque eu vejo cada vez Cristo maior. Não é estranho nós vermos numa época que cada vez as pessoas veem Cristo menor? Os problemas são maiores, os dramas da alma são maiores e Cristo menor, e Cristo menor. Isso é o oposto da experiência cristã. Então, nas Crônicas de Nárnia, ele coloca Lucy envolvida em sua busca espiritual e ela encontra, entre tantas vezes, Aslan, que é o leão, que nos aponta para Cristo. Ele está brilhando assim, branco, enorme, né? À luz da lua, numa noite assim clara. E C.S. Lewis descreve assim: em uma explosão de emoção, Lucy correu para ele, para Aslan, enterrando o rosto na rica seda da sua juba, quando a grande fera rolou de lado para que Lucy caísse, meio sentada e meio deitada entre as patas da frente de Aslan. Ele se inclinou para a frente e tocou o nariz dela com a sua língua. Seu hálito quente estava ao seu redor. Ela olhou para o rosto grande e sábio de Aslan, do leão, e ele disse: bem-vinda, criança, disse ele. Aslan, disse Lucy, você está maior. E ele respondeu: isso é porque você cresceu, pequenina. Não, porque você está maior. Eu não estou maior, mas a cada ano que você crescer, você me verá cada vez maior. Essa foi a maneira de C.S. Lewis descrever a genuína experiência cristã. Você vê, o verdadeiro cristianismo, você vê Jesus cada vez maior.
Jesus, é óbvio, não pode ser maior do que ele é. É por isso que Aslan diz para ela: não, eu não estou maior, você cresceu. Você cresceu. E quanto mais você crescer, você vai me ver maior. Você vai me ver cada vez maior, enorme. Mas eu não estou crescendo, você está crescendo. Essa é a experiência genuína cristã. As almas em expansão encontram Cristo maior. Como você sabe que você cresceu? Se amanhã Cristo for maior do que ele era hoje para você. Se o descanso que ele dá for maior, a paz que ele dá for maior, a beleza dele for maior, a satisfação que ele traz for maior. Quanto maior você vê Cristo, é porque você cresceu. É óbvio que ele não se tornou maior, ele não tem maior capacidade hoje de dar paz do que ele tinha ontem. Ele não tem mais beleza hoje do que tinha ontem. Ele não tem mais atributos para você se deleitar hoje do que tinha ontem. Ele nunca muda. Ele é imutável, porque ele é perfeito. Por que então hoje eu tenho mais paz nele? Porque eu cresci. Por que eu tenho mais alegria nele? Porque eu cresci. Por que eu me deleito mais nele? Porque eu cresci, não ele. É isso que Aslan está dizendo para ela: você está me vendo maior porque você cresceu. Você cresceu. Então as almas em expansão vão sempre ver um Cristo em expansão. Em vez de sempre tentar mostrar como Cristo é menor, essas almas vão estar sempre espantadas porque ele é maior. Porque cada vez ele é maior. Então, o oposto da experiência cristã é diminuir Cristo. É de alguma maneira você encontrar Cristo menor do que alguma coisa. Porque quando a gente diz que Cristo é menor do que alguma coisa, você é óbvio que compara, né? Aqui está um grande problema, aqui está Cristo e ele está menor. Ele não está maior. Cada vez eu devia estar vendo ele maior do que tudo. Maior. Isso é a única evidência de que eu cresci. Então, é por isso que eu me animo quando olho para o livro de Hebreus, por isso que eu amo o livro de Hebreus, pois essa carta ela tem uma dose dupla de poder para produzir crescimento. Ela é saturada de algo que nos faz crescer. Eu entendo John Owen escrever milhares de páginas sobre o livro de Hebreus. Então, por que assim? Primeiro porque o livro de Hebreus é sobre a grandeza de Cristo. É o oposto do falso cristianismo que diminui Cristo diante de problemas da alma, problemas do mundo, problemas da pressão, problemas do medo, problemas do estresse. Então, o livro de Hebreus é sobre a grandeza de Cristo. Ele vai mostrar que Cristo é maior do que qualquer coisa. Ele vai mostrar como tudo é a respeito de Cristo. E o segundo, porque o livro de Hebreus exige repetidamente uma resposta do leitor. Se você está vendo Cristo maior, você está crescendo. Há uma resposta, uma resposta séria. Então Hebreus nos fará crescer, e ao nos fazer crescer, vai nos fazer ver Cristo cada vez maior. E essa é a única indicação de crescimento que existe para nós, como para Lucy. Aslan, você está maior? Não, não estou. Você cresceu, está me vendo maior. Não, eu estou vendo você maior mesmo, você está maior. Mas eu não estou. Então, nenhum livro do Novo Testamento teve mais pesquisas do que o livro de Hebreus, por algumas dificuldades. E as pessoas, então, falaram muito, debateram muito. Obviamente, existe um amplo acordo sobre várias coisas, sobre Hebreus, que são as coisas que importam, que são as coisas que realmente fazem dele aquilo que nós precisamos, né? Precisamos. Virtualmente, então, todos concordam que há um tema nessa epístola, há um tema nessa carta, um único tema, um propósito: é a supremacia e a finalidade de Cristo sobre todas as coisas. Esse é o tema. É isso que a epístola de Hebreus é sobre isso, sobre Cristo, sobre sua grandeza, sobre sua supremacia. E também existe um consenso em relação à identidade geral dos destinatários, das pessoas que receberam primeiramente. Era um grupo de cristãos judeus que nunca tinham visto Cristo pessoalmente. Então eles eram exatamente como nós. Nós podemos estar há mais anos distante de Jesus do que eles, mas eles nunca viram Jesus. Eles ouviram a pregação a respeito de Jesus e foram chamados por Deus. Então,
O tema é a supremacia de Cristo, sobretudo, e os destinatários são cristãos que nunca tinham visto Cristo no mundo, andando, não é? Mas como nós haviam crido, e a conversão deles não trouxe nenhuma facilidade no mundo. Não trouxe. A conversão deles trouxe para eles dificuldades, perseguição, perdas e morte, pressão tal que aqueles que de fato não eram regenerados voltaram para o judaísmo, porque eles podiam ser judeus sem essas perdas, sem essas aflições, sem essas mortes, sem essas perseguições. E assim o objetivo da carta é incentivar aqueles que estão sob essa aflição enorme a ficarem firmes. Conforme 2:1, por exemplo, diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela, independente do que aconteça, não é? Ou Hebreus 3:12 e 13, que diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se separar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Aqui o autor vai usar o Êxodo para mostrar, veja como aquelas pessoas eram duras. Elas viram as maravilhas de Deus, mas como Moisés diz, elas não tinham um coração circuncidado, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Elas só mostraram, apesar de todas as belezas de Deus e toda a graça de Deus, tudo que eles viram no Êxodo, eles se mantiveram duros. Então nós podíamos mencionar várias vezes em que eles vão ser chamados à firmeza, a suportar as piores coisas. Você fala sobre estresse? Então, pense nos piores. É sobre isso que essa carta é. É sobre a grandeza de Cristo para você suportar qualquer coisa, pela grandeza dele, por tudo que ele é. E essas pessoas, isso não é uma parábola, né? São pessoas reais que receberam cartas, essa carta a respeito daquilo que era necessário para elas ficarem firmes em qualquer situação. E há também um acordo universal expresso primeiro por Orígenes, que nasceu em 185 depois de Cristo, morreu em 253, de que somente Deus sabe exatamente quem escreveu a carta. Você vê, ele nasceu em 153 depois de Cristo, ele está pertinho dos acontecimentos, mas naqueles dias já não sabiam se, ainda não, não é que com o passar do tempo não se sabe exatamente quem escreveu a carta, mas lá, pertinho, não sabia. Então, por exemplo, Orígenes diz de que somente Deus sabe certamente quem escreveu essa carta. É óbvio que um pode achar uma coisa, outro outra, 3 ou 4 pessoas que podiam ter escrito a carta, mas ninguém pode afirmar definitivamente quem o fez. E também há um acordo de que o autor, quem quer que fosse, ele era um estilista magnífico, porque praticamente não há nada no Novo Testamento como o livro de Hebreus. Enquanto se você estiver aprendendo grego para ler o original, o livro de João é ótimo, não é? Porque o livro de João trata de temas muito profundos, mas com um grego acessível. O livro de Hebreus tem um grego muito difícil, né? A dificuldade final para quem está aprendendo grego para ler o Novo Testamento, porque tem o escritor é um estilista magnífico e tem um imenso vocabulário. A gente sabe, por exemplo, na língua portuguesa tem 400 e poucas mil verbetes. A gente usa muito pouco da nossa língua. Se alguém escreve ou fala usando muito vocabulário, grande parte dos brasileiros teriam dificuldade, porque é óbvio que essa quantidade enorme de palavras que existem no nosso dicionário não é muito usado por nós. Mas o autor de Hebreus, ele tem um vocabulário imenso e um vasto conhecimento do Antigo Testamento grego, que é a Septuaginta. E então existe esse consenso geral sobre o tema,
a supremacia de Cristo, a grandeza de Cristo, a suficiência de Cristo. Essas pessoas estavam diante da morte, estavam diante da pressão, estresse, filho sendo preso, perdendo emprego, sem comida, sem roupa, perseguidos pela cultura, perseguidos pelo furor de Nero. Então, Jesus era suficiente. É sobre isso que é a carta. Ele é suficiente para a paz de vocês. Ele é suficiente para vocês suportarem isso. Vocês não suportaram até o derramamento do sangue de vocês, mas se for necessário, vai ser suficiente. Vocês vão poder ser mortos por causa do Evangelho, porque Ele é suficiente. É sobre isso que a carta, em vez de tentar acalmar aquelas pessoas, fortalecer aquelas pessoas com algumas ideias da sua cabeça, ou alguma espécie de humanismo, esse autor aqui vai escrever para essas pessoas que estavam com esses problemas e vai escrever uma carta que é sobre Cristo. É o que vocês precisam, é o que nós precisamos. Então a gente tem esse consenso geral sobre o tema, o objetivo, o status espiritual dos destinatários e o anonimato do autor, mas ao mesmo tempo a sua grande capacidade, tanto no estilo e vocabulário grego vasto, quanto num conhecimento muito profundo do Velho Testamento. De tal maneira que eu diria que o melhor comentário, uma certa vez alguém me perguntou, qual é o melhor comentário do Velho Testamento que existe? Hebreus é o melhor comentário do Velho Testamento que existe. Então, daqui para frente, o trabalho é mais duro para clarearmos a respeito. Então, o destino e a ocasião exata gera mais trabalho para encontrarmos. Então, o que nós podemos saber é que essas pessoas viveram no século I antes do templo de Israel ser destruído, portanto, antes do ano 60, muito próximos daqueles acontecimentos de Jesus no mundo, porque o templo ainda está lá, e a gente sabe que no ano 60 ele vai ser destruído, não é, naquela década. Então, eles vivem em Roma, o que não é fácil. Você não só está no Império Romano, você está na capital de Roma. Se existe um culto ao imperador, não é só, por exemplo, se você tem dificuldades na China, mas se você está em Beijing, então a dificuldade é maior. Você está na capital, você está onde todo poder está, onde tudo está acontecendo, não é? Então, eles estão vivendo no primeiro século, nos anos 60, antes da destruição de Jerusalém, e um dos historiadores, os melhores, né, o William Lane, fala sobre como eles estão ou em Roma ou nas cercanias de Roma, ou seja, ou na capital ou ali na periferia da capital. Então a carta é escrita para um grupo de cristãos judeus cujo mundo estava desmoronando, cujo mundo e a cultura estava caindo na cabeça deles com força total, com as maiores brutalidades que a mente humana pode engendrar. Fazer de pessoas tochas vivas, jogar as pessoas aos leões. É esse o estresse. A gente não pode conversar com essas pessoas um dia no céu e dizer que nós vivemos estresse maior do que o deles, porque sei lá, a empresa que eu trabalho tem dificuldade, as pessoas na faculdade, vai ser meio complicado, não é? Falarmos para eles que nós vivemos estresses tão grandes que... Então há um locus italiano, não é? O parágrafo final do livro de Hebreus diz assim, no capítulo 13, verso 24: saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos, os da Itália vos saúdam. Então, essa igreja está ali, no centro do poder do mundo. É uma pequena igreja atormentada em solo italiano, no Império Romano, não é? Ou em Roma, ou na periferia, ou seja, em torno da capital. E o cristianismo deles não trouxe nenhuma vantagem nesse mundo para eles, só trouxe problema. Ser cristão só tirou deles o que eles tinham,
só tirou uma vida com menos estresse para uma vida com mais estresse, uma vida com menos problema para uma vida cheia de problemas. E eles perderam a propriedade, perderam os seus privilégios e agora estavam a ponto de perder a vida. As pessoas dizem, você pode perder isso, pode perder aquilo outro, mas você ainda tem a vida. Então, agora era isso que estava sob o risco. Eles já tinham perdido os privilégios, empregos, respeitos, estavam sendo perseguidos, tinham sido presos alguns, mas agora a questão era a vida deles, e essa carta está chegando para isso. Nós sabemos que eles já pagaram um preço por esse compromisso inicial com Cristo, como o escritor recorda a eles, no capítulo 10, 32 e 34, que diz, mas lembre-se dos dias anteriores, em que depois de serem chamados, esclarecidos, enfim, vocês enfrentaram uma dura luta contra os sofrimentos, às vezes sendo expostos publicamente à reprovação e aflição, ou seja, sendo envergonhados diante da cultura de vocês, e às vezes sendo parceiros daqueles que são tratados assim. Pois vocês tiveram compaixão dos que estavam na prisão, ou seja, outros cristãos que já estavam presos, e aceitaram com alegria o roubo da propriedade de vocês, pois vocês sabiam que possuíam uma possessão melhor e mais permanente, Cristo. Ou seja, vocês quando se converteram, vocês experimentaram a perseguição, a pilhagem do bem de vocês, e vocês, nem todos vocês foram presos, mas vocês foram lá, e se colocaram junto com os que foram presos por causa do nome de Cristo. E é óbvio, se colocaram sob esse perigo. Essa é a descrição dos sofrimentos anteriores dessas pessoas. Não é o que elas estavam passando agora, mas é o que elas já vinham passando. E isso está exatamente encaixado nas dificuldades que os cristãos judeus enfrentaram sob Cláudio, no ano 49 depois de Cristo. Cláudio de Seutônio, o nome dele, na verdade, é Tibério Cláudio César Augusto Germânico. Ele nasceu 10 anos antes de Cristo e até 54. Ele foi o quarto imperador romano da dinastia Júlio-Claudiana, né? E é um historiador famoso da época. Diz, havia tumultos no bairro judeu por instigação de Crestos. Como resultado, Cláudio expulsou os judeus de Roma. Ou seja, você tem uma descrição da enorme pressão que essa pequena igreja está sofrendo. Crestos, os historiadores dizem ser a referência a Cristo, e os tumultos e expulsões que ocorreram quando os cristãos foram banidos da sinagoga, ou seja, eles, como se converteram, foram banidos da sinagoga. Houve um tumulto no bairro dos judeus, porque houve essa coisa dos judeus expulsarem outros judeus que tinham se convertido ao cristianismo, e o imperador foi resolver isso. Agora, como escreve o autor de Hebreus, se passaram 15 anos. 15 anos que eles se converteram, 15 anos que eles estão sendo perseguidos, 15 anos que eles perderam bens, 15 anos não era um sofrimento de um mês. Eles não passaram por isso durante 2 meses, 3 meses, não é uma aflição de 3, 4 meses. Eles estão há 15 anos sobre essa pressão, mas a pressão está aumentando. Só ser preso, só perder bens e emprego não é o máximo. A pressão começou a aumentar. Desse pequeno grupo, apesar de outros cristãos estarem sendo mortos, entre eles ainda não tinham sido desse primeiro grupo que recebeu a carta. Mas no capítulo 12, 4, o escritor diz, essa é uma grande possibilidade. E ele diz assim, então, em sua luta contra o pecado, você ainda não resistiu a ponto de derramar o seu sangue. Ou seja, fiquem firmes, porque ainda não chegou a hora de derramar o seu sangue, mas está chegando. Você vê por que essa carta é sobre a grandeza de Cristo? Por que essa carta é sobre a suficiência de Cristo? Você vê que essas pessoas estão sobre as piores circunstâncias que um ser humano pode estar. O autor sabe como é que se enfrenta isso. O pior estresse, a pressão da morte, não só da morte, mas da morte, quando
óleo em mim, acendendo fogo, me lançando aos leões, ou todas as coisas doentias que a mente humana pode projetar para infligir dor e sofrimento. Então, ele está dizendo, em sua luta contra o pecado, você ainda não resistiu a ponto de derramar seu sangue. Então, os historiadores aqui nos colocam, essas circunstâncias estão de acordo com a perseguição que aconteceu antes e esse momento exato, porque ele está falando do que eles sofreram no início, 15 anos atrás, aquelas perseguições que eles sofreram e vêm sofrendo, mas agora isso coloca na época do imperador Nero. Nós sabemos o que os cristãos sofreram e como apóstolos foram martirizados, e Tácito, Públio Cornélio Tácito, escreveu algumas obras de história importante, os Anais e Histórias de Tácito, e ele fala exatamente a respeito disso, como Nero aumentou a perseguição, e nós sabemos que como Nero incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos. É aqui que eles estão. Então, no ano de 64 depois de Cristo, o martírio se tornou um aspecto comum da experiência cristã. Antes havia martírio, mas era aqui, era ali, não era uma coisa generalizada, não era uma coisa que atingia a igreja de uma maneira tão expansiva. Mas a partir do ano 64, isso aconteceu. Então havia várias igrejas em Roma que se reuniam nas casas. Porque as pessoas falam assim, por que elas não se reuniam igual a gente está reunido aqui hoje? Porque é óbvio, se está caçando e matando as pessoas, elas não vão anunciar a hora e o local onde elas estão reunidas. Elas estavam reunidas, como a igreja faz, não é? Sobre grande perigo, mas era assim. Então os hebreus ainda não haviam sido afetados, as pessoas que receberam essa carta, pela morte continuada, mas a ameaça agora era real e estava chegando. O escritor de Hebreus estava escrevendo para admoestar, encorajar os seus irmãos em Cristo a olharem para a suficiência de Cristo e enfrentarem isso. Enfrentarem a pressão que vai vir maior e enfrentarem a morte. Vocês não foram chamados a resistir até o sangue, mas esse momento está chegando. Eles precisavam de quê, então? Para tanto estresse, tanta pressão, tanta coisa que gera medo no ser humano, suas famílias estavam em perigo, suas vidas. O autor de Hebreus diz, você precisa, como Lucy, enxergar Cristo maior que todas essas coisas. Se você vê Cristo como Ele é, então essas coisas não vão te esmagar, não vão esmagar você. Se você, como Lucy, cada vez vê Aslan maior, porque você está se tornando maior, você está crescendo, ou seja, a tua visão de Cristo cresce, Ele não cresce, e você vai ver que Ele é totalmente suficiente. Alguns começam a evitar contato com as pessoas de fora. É óbvio que essas pessoas começaram a ter medo, não é? Alguns então se retiraram completamente da igreja, da comunidade da adoração, como está no capítulo 10, 25, e é por isso que ele diz, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus 10, 25, ele diz o seguinte, algumas pessoas começaram a pensar, eu vou ser cristão só dentro de casa, vou ser cristão no dia a dia, eu vou agir como se fosse só um judeu, porque senão eu vou ser preso, posso ser morto. Ele diz assim, não deixe de se reunir como igreja, segundo alguns estão fazendo. Ou seja, o medo está fazendo essas pessoas não se reunirem como igreja para adorar a Cristo. Estejam reunidos e encorajem uns aos outros. Então o autor temia que houvesse quem, se preso, sucumbisse às condições da libertação, porque isso evidenciaria a não visão verdadeira da glória de Cristo. E qual seria a condição para você escapar se você fosse preso? Uma negação pública de Cristo.
Então, ele fala sobre isso em Hebreus 6:6, 10:29. Então, essa pequena igreja estava fazendo perguntas difíceis. Eles estavam perguntando: Deus sabe o que está acontecendo? O que nós estamos enfrentando nos últimos 15 anos e agora está tudo piorando e irmãos estão sendo mortos? Se Deus sabe, como isso pode estar acontecendo? Ele se importa? Somente Deus poderia nos proteger, mas onde Ele está? Por que Deus não respondeu? Por que Deus está em silêncio? Essas são as perguntas. Então a carta chegou, a resposta chegou, a palavra foi enviada, e todos estavam calados. Pensem naquele dia, naquela noite. O leitor, a pessoa que ia ler essa carta pela primeira vez na história, começou o que é chamado por todas a parte mais sonora do grego em todo o Novo Testamento. Imagine aquelas pessoas sob essa pressão gigantesca reunida numa casa e receber essa carta, e alguém vai ler para elas, o líder ali, e ele começa lendo assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias Ele nos falou por meio do seu Filho. Foi o texto que nós lemos. É como a carta abre, por meio dessas magníficas palavras, não é? A igreja sitiada, a igreja atormentada pelo Império Romano, pela fúria de Nero, foi levada a ficar face a face com Deus, e com Deus que fala. O autor está dizendo assim: não, Deus não está em silêncio. Que história é essa de que Deus está em silêncio? Deus é eloquente, Deus fala profundamente. Deus falou no passado e Ele fala hoje em seu Filho. Ele falou para sempre. E essa eloquência definitiva é a palavra final de Deus. Como assim? O que mais um cristão espera ouvir de Deus? Que mensagem um coração está mandando quando ele está dizendo que Deus falando em Cristo não é suficiente para tudo? Não é suficiente para Nero? Não é suficiente para você enfrentar Roma? Não é suficiente para a vida e para a morte? É sobre isso. Então há, em primeiro lugar, essa eloquência cósmica de Deus. Mesmo antes dos profetas, apesar de ele começar a falar, Deus nos falou de muitas formas e de muitas maneiras. Mesmo antes dos profetas da antiguidade, o cosmos estava cheio da eloquência de Deus. E eu estava vendo um documentário que estava mostrando, particularmente uma noite clara, era sobre astronomia. A pessoa estava andando num lugar, num deserto, e estava mostrando Sírius, a estrela mais que da Terra você vê maior, você vê com mais brilho, e é possível ver ela dependendo da época, nos dois hemisférios, mas estava brilhando nesse documentário no hemisfério sul. Então é a estrela mais brilhante, porque na verdade são duas estrelas anãs que chamam de estrela binária, né? Que gira uma em torno da outra, produz essa luminosidade que da Terra é a estrela que mais brilha entre todas as estrelas que nós podemos ver com o olho nu. Então são duas estrelas e elas estão girando uma em torno da outra, e a distância delas é mais ou menos a distância do Sol para Netuno, sei lá, Saturno, não sei. Não é uma distância muito grande em termos astronômicos, né? É óbvio. Então ela gira como se o Sol fosse uma estrela e Urano fosse uma estrela e estivesse girando um em torno do outro. E assim a gente vê ela como a estrela Sírius, a estrela mais brilhante do céu, nos dois hemisférios. E aquela pessoa estava dizendo como esse movimento se dá, e a gente pode perceber então a ordem, né, a magnificência do universo que Deus criou, que
você consegue prever exatamente o movimento daquelas estrelas binárias com matemática, não é? Porque tudo está funcionando racionalmente no mundo. Não é um caos o mundo, não é? E o argumento de ordem no universo é esmagador. Tudo é a física, a matemática, a mente racional está por trás de tudo que está acontecendo. Não é um caos sem sentido, não é? É algo que a minha mente pode entender matematicamente, porque é óbvio que uma mente tem que produzir algo racional para outra mente racional compreender. E é por isso que isso que impulsiona o impulso da ciência é exatamente a crença de que há uma racionalidade em todas as coisas que acontecem. Não há uma coisa absurdo. Se você pensar na ordem, não há nenhuma possibilidade matemática das coisas não funcionar assim. Só quando você já parte de um princípio, você pode criar uma teoria que não é uma teoria observável e que saiu da observação. Você decide assim: não existe Deus. Agora, como é que eu posso explicar o mundo? Aí você vai ter que tentar. Mas você vê que você não olhou para o universo e chegou à conclusão de que Deus não existia. Você já partiu: eu não quero que Deus exista, agora eu vou ter que tentar explicar isso aqui sem Deus. Isso não é o que a verdadeira ciência faz. Era para você olhar e chegar a conclusões, mas você começa com uma conclusão: Deus não existe. Aí você precisa falar sobre leis e matemática e tudo de uma maneira que, no fim, você tem que ser anticientífico para continuar, só para ter uma ideia de não pensar em nenhum tipo de... Eu não vou falar hoje porque eu quero falar a respeito de Hebreus, nenhum tipo de acaso, porque não existe acaso, né? Normalmente a gente chama de acaso, parece que acaso é uma coisa que faz algo. Acaso é aquilo que a gente chama quando a gente não consegue explicar uma coisa. A gente, por exemplo, tira cara ou coroa e acha que o resultado é o acaso. Quem dá o resultado é o acaso, porque a gente está... quando a gente fala isso, a gente está falando assim: a gente não sabe o que vai dar, porque a gente não tem todas as informações. O acaso não existe, o acaso não é nada, é só uma abstração que nós usamos. Se eu pudesse dizer que força foi colocada na moeda, a pressão atmosférica, a resistência, e eu tivesse todas essas informações, eu poderia dizer exatamente se vai dar cara ou coroa. O problema é que eu não sei tudo isso. E como eu não sei todas as informações, a força que foi aplicada, a resistência do ar, e todas as informações que eu precisava, eu digo que foi o acaso que deu cara ou coroa, mas é óbvio que não foi. Não é? É óbvio que se tivesse as informações, eu podia montar a minha equação e dizer o que ia acontecer. Então, enfim, se você pegar 10 moedas de R$1 e escrever nelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, com a caneta 10 vezes, e você botasse todas elas num bolso, e você enfiasse a mão no bolso, você tem uma chance em 10 de tirar a moeda número 1, a moeda que você botou número 1. Se depois de tirar a 1, você colocasse a mão no bolso, você tem uma chance em 100 de tirar a moeda número 2. Na sorte. Não é? E se você enfiar a mão no bolso e tirar a moeda número 3, você tem uma chance em 1000. E isso vai crescendo assim. Fazer isso com todas as moedas, a última moeda ser a 10, você tinha que ter uma chance em 1 bilhão. Uma chance em 1 bilhão para tirar a 10ª. Só que isso seria nada perto de todas as coincidências, entre aspas, para você explicar Sirius funcionando e as coisas funcionando à nossa volta. Então, observando essa ordem, esse design, Kepler, por exemplo, que é o fundador da astronomia moderna, né? Ele fez as 3 leis planetárias do movimento, a partir dele toda a nossa astronomia se desenvolveu, e você tem Copérnico, e você tem, baseado naquilo que ele desenvolveu, a teoria
gravitação universal de Newton, tudo vai se desenvolvendo. Ele diz: olha, um astrônomo que não vê a ordem da mente lógica no universo é louco. Não é? Você, como eu disse, primeiro você diz assim, Deus não existe, depois você tenta explicar a mosca dessa forma. A mosca é sofisticadíssima, nenhum avião é sofisticado como uma mosca, mas você vai tentar explicar como aquilo ali se fez sem designer, quando o designer é perfeito. Mas se alguém dissesse que um avião se fez de outra forma, que não foi uma mente racional que construiu o avião, você diria que é ridículo. Mas perto de uma mosca, e como ela voa, e o que ela faz, um avião não é nada, é uma porcaria. Então, Davi pegou todas essas coisas, em vez de falar de uma maneira como Kepler, não é? Ele cantou diferente. Ele diz: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite, sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa todos os dias por toda a terra. Salmo 19, de 1 a 4. Ou seja, há uma eloquência cósmica. Deus fala de tal maneira que o capítulo 1 de Hebreus diz: todos os homens estão condenados, porque o que se podia saber a respeito de Deus, ou seja, Deus estampou a sua mente racional, infinita, na sua criação e colocou nas nossas consciências uma revelação de si mesmo. E mesmo quem ouve parcialmente, ainda assim fica espantado, como Jó, por exemplo, diz assim: e isso tudo é apenas a borda das suas obras, um suave sussurro é o que ouvimos dele, mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Então a eloquência de Deus está sempre presente para um ímpio ver em toda a sua criação, de tal maneira que ele é condenado por causa disso. Mas para nós, né, se somos cristãos, a eloquência de Deus é infinitamente maior. Muitas vezes aqueles que ouviram melhor e ouviram quando a vida estava mais sombria, foi suficiente para eles. Experimentar qualquer coisa. A gente passou por um período de estarmos, eu acho que isso ajuda a gente um pouco. A gente ficou em nossas casas um tempo, não tínhamos muita mobilidade, mas imagina, Paulo passava 4 anos num buraco. Você achou que era ruim ficar dentro de um lugar em que você fica restringido, mas você está com todo o conforto. John Bunyan passou mais de uma década, só por causa do Evangelho, preso, com a sua família passando dificuldades, necessidades, sua filha cega passando necessidades. E o que John Bunyan produziu? Um livro sobre a insuficiência de Cristo? Ele produziu o Peregrino, ele produziu livros sobre a verdadeira oração, a verdadeira comunhão com o Espírito Santo. É suficiente. É suficiente no passado, é suficiente. Você pode pensar em Samuel Rutherford, lá no passado, junto com John Bunyan, em Solzhenitsyn, agora na União Soviética, e eles podiam olhar, às vezes você vê por uma brecha o céu e essas coisas, e podiam se encantar com a beleza de Deus, mas o povo de Deus sempre teve mais do que a eloquência do céu, a declaração que Deus fez na sua criação. Ele diz: há muito tempo, diz o escritor, muitas vezes e de muitas maneiras Deus falou a nossos pais pelos profetas, literalmente de muitas formas e de muitas maneiras. A ênfase aqui está na grande diversidade de como Deus falou. Deus, as pessoas muitas vezes estão dizendo assim: eu queria tanto saber a vontade de Deus. É como se Deus não falasse, ou não tivesse sido eloquente, né? Mas Deus utilizou grandes artifícios para instruir seus profetas. Deus falou a Moisés, por exemplo, no Monte Sinai, com trovões, com raios, com uma voz de trombeta. É incrível. Mas a Bíblia diz também que ele falou com Elias no Monte Horebe, numa voz suave e calma, como está em 1 Reis 19, 12. Ele falou com Ezequiel através de visões incríveis, que você, como Ezequiel é quem mais tentou descrever a glória de Deus, as descrições mais difíceis para a nossa mente aprender. Ele falou com Daniel através de sonhos, ele apareceu a Abraão em forma humana, ele falou com Jacó como um anjo, e Deus se declarou pela lei,
pela advertência, pela exortação, por parábola, por tipos. E quando os profetas profetizaram, eles utilizaram quase todos os métodos que você pode imaginar para comunicar a sua mensagem. Amós deu direto os oráculos de Deus, igual nós estamos aqui nessa noite falando a respeito, mas Malaquias usou perguntas e respostas, e Ezequiel realizou atos simbólicos bizarros às vezes para nós. Às vezes a mensagem de Ezequiel era passada de uma maneira totalmente estranha assim. Deus falou para Ezequiel assim: para que meu povo entenda o que eles estão fazendo, a sua esposa vai morrer. A mensagem é essa: a sua esposa vai morrer. Ele até chama a doçura dos meus olhos. Um homem que sofreu muito por causa de Deus, não tinha ninguém por ele, a não ser a sua esposa. Deus disse: mas eu quero ensinar algo a Israel, eu vou ensinar desse jeito aqui. A sua esposa vai morrer, e todo mundo vai esperar que você faça um luto, mas você não vai fazer. Você vai se levantar depois que a sua esposa morrer, em vez de ficar de luto, você vai botar a sua roupa comum e você vai lá e você vai pregar para eles, e vai mostrar como a morte da sua esposa, e você não fazer o luto, mostra como Israel tem agido. Não é duro, não é difícil. Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras. Ageu pregou sermões, Zacarias empregou sinais misteriosos. O significado dessas comunicações imensamente criativas de Deus, e variadas, é que ela demonstra dramaticamente o desejo, como Deus amorosamente se expressou. Deus nunca foi desinteressante, Deus nunca foi chato, Deus nunca foi inescrutável. Deus, quando Ele se revelou, né, Ele nunca foi irrelevante, sempre foi adequado para a época dele, sempre adequado. Ninguém viveu, Davi recebeu o que ele precisava como filho de Deus para poder viver 15 anos fugindo de Saul, e aquilo era suficiente. Sempre foi adequado para a sua época, sempre foi progressivo também, o que é incrivelmente interessante. O que alguém falou sempre foi progressivo, isso foi sempre crescendo, mas a revelação que vinha a seguir nunca, apesar dessas pessoas nunca terem se visto, nunca entrava em conflito com o que veio antes, sempre era progressivo, sempre era crescendo. Através dessa eloquência cósmica e profética de Deus, os homens e as mulheres se levantaram para viver. E quando você fala sobre os heróis da fé, eles não conheciam o que você conhecia, o que eu conhecia. Pela fé, Enoque andou com Deus. Agora, o que Enoque conhecia? Não tinha profeta nenhum antes dele. Ele não conhecia quase nada em relação a você. Mas o que Enoque conheceu, como era verdadeiro, ele tinha uma comunhão de verdade com Deus, foi suficiente para no mundo inteiro, sem Deus, ele ter comunhão com Deus. O autor de Hebreus está dizendo: o conhecimento pequeno de Abel foi suficiente para ele oferecer pela fé um sacrifício aceitável a Deus. Pela fé, Noé construiu uma arca. Como assim você acha que Deus vai te pedir algo que o que Ele revelou não é suficiente? Ou vocês estão aí vivendo isso no meio de Roma, que não é suficiente? Foi suficiente o que Ele deu a Noé, e era muito menos do que vocês têm. Pela fé, ele começa a descrever: Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, foi morar no deserto. Todo mundo achou ele maluco. Ele vivia na capital do mundo, no lugar mais sofisticado. Ele foi para o meio do nada. Então, é possível, porque com aquele conhecimento que ele tinha, pela fé, Moisés abriu mão de ser neto e filho das pessoas mais ricas do mundo da sua época, viver na maior riqueza, e ele foi embora porque ele achou que aquilo era maior, ele vivia como se visse o invisível, e achou isso melhor do que todos os tesouros do Egito. Até hoje as pessoas veem, não os tesouros do Egito, a gente encontra as ruínas do Egito, as pessoas ficam maravilhadas. Olha o sarcófago de Tutancâmon, olha tudo de ouro, olha a riqueza, olha incrível, olha a tumba dele, isso aqui levou anos, olha, isso é uma pirâmide. Então, Moisés não vê essas coisas velhas, como a gente vê e fica: que coisa. Ele viu tudo aquilo novo, tudo aquilo lindo, cheio de coisas incríveis. Ele olhou para aquilo tudo, e o autor de Hebreus está dizendo: o conhecimento que ele teve de Deus, muito menor do que de vocês, foi suficiente para ele achar que tudo isso não valia nada perto de Deus. E foi suficiente para Daniel viver na Babilônia, mas nunca apartar o seu coração de Deus. Mais do que tudo isso, essa adequação progressiva, essa continuidade, essa eloquência de Deus, mas isso tudo não era suficiente
porque agora ele nos falou em seu Filho. Pois em Cristo veio uma eloquência surpreendente, o discurso final de Deus. Não peçam para Deus falar mais, porque não há como. Pedir para Deus se revelar mais é dizer como Tomé, Filipe: Senhor, mostre-nos o Pai. Como assim? Deus não pode falar mais claramente e perfeitamente, porque agora Ele nos falou em seu Filho. Jesus é a palavra final de Deus. O grego aqui é simplesmente huios. Ele falou no Filho, enfatizando que a pessoa do seu Filho contém tudo o que Deus é. Ele é melhor meio de comunicação. Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras, mas todas essas formas e maneiras juntas não são nada perto da agora. Ele falou do seu Filho. Deus falou conosco. Um incrédulo estava refletindo a respeito disso. Eu estava lendo sobre a impossibilidade de conhecer Deus. E ele diz assim: olha, o pensamento que ele desenvolveu é: olha, Deus nos criou, vamos partir disso. E da mesma maneira que um dramaturgo cria um personagem, e a lacuna entre Deus e nós então é imensa, e não há nenhuma possibilidade de nós conhecermos Deus como Hamlet não podia conhecer Shakespeare. Mas ele, no meio do argumento dele, ele diz que percebeu que a analogia dele levava ele para outro lugar. Ele diz assim, e ele não é cristão, a não ser que Shakespeare, como criador, tornasse isso possível. A lacuna entre Hamlet e Shakespeare é intransponível. Mas e se Shakespeare inserisse ele mesmo na história? Então você vê, essa analogia não é boa o suficiente, e nem está sendo feita por uma mente cristã regenerada, mas Deus fez isso infinitamente mais. O cristianismo é Cristo. Jesus Cristo, Filho perfeito de Deus, o amado do Pai, aquele que é o cântico eterno de todos os anjos, a lógica, o logos da criação, o grande mistério da piedade, a insolúvel, insondável fonte de toda a vida, que mantém tudo que está vivo, vivo no céu e na terra. Ele é todo conforto e toda alegria. É disso que os hebreus precisavam. O autor de Hebreus escreve para eles sobre aquela grande pressão enorme, aquele estresse, a morte, Nero. Ele diz: vocês precisam disso, nós fomos criados para encontrar nele, e é por isso que eu vou falar só a respeito dele com vocês. Nós fomos criados para encontrar nele a nossa satisfação, nosso descanso dos nossos corações, e com toda a simplicidade o assunto de toda a vida cristã é o prazer em Cristo, é deleitar-se em plena suficiência para nós, é amar a Cristo, é sentir o amor dele nos constranger. Você vê, é tão sobre isso. Nós vimos como estava começando o culto hoje, o apóstolo Paulo dizer: quem não ama Jesus está sobre a maldição, é maldito, porque não há nenhuma bem-aventurança, nada bom finalmente para a alma, coração e vida que alguém possa ter fora de Cristo. Então, deleitar-se em sua plena suficiência para nós é a consideração de tudo que Ele é. Só que nós vivemos uma era de encolhedores de Cristo. A maior parte dos cristãos hoje, se fossem falar com esses cristãos que estão sob essa tremenda pressão, estresse, perda de bens, de família, prisão, diante da morte, iam dizer que Jesus não... Como é que Jesus vai resolver isso? Isso é problema demais, isso cria problema... tragédias na vida, problemas na alma. Então, Jesus revela um Deus surpreendente, como esse Deus é revelado para nós em boas novas, porque nele, só nele Deus é uma boa nova para o pecador, né? E da forma a vida cristã, e a vida cristã é Cristo. É por isso que eles precisavam disso. Em outros tempos, essa ênfase não era tão desesperadamente necessária, queridos, porque quando você olha para o passado, as igrejas de outros momentos estavam recebendo doses corretas de Cristo. Quando você olha para os sermões que os puritanos pregavam, tudo assim, as insondáveis riquezas de Cristo, o Cristo demonstrado, a glória de Cristo. Você vê, John Owen ia morrer, estava muito doente, ele resolveu escrever algo sobre a glória de Cristo, meditar sobre a glória de Cristo. Mas hoje, o que é que vende? Que tipo de livro vende hoje? Que tipo de sermão vende hoje? Que tipo de sermão a maioria das pessoas acham que elas precisam hoje?
é o livro que fala sobre o próprio leitor. As pessoas se interessam se você falar sobre elas, o que elas vivem, como elas são, tal, o que elas podem fazer. Então, o humanismo e não a singularidade de Cristo, para as pessoas centradas em si mesmo, elas se sentem muito bem se eu falar muito sobre elas. Então as pessoas querem ler a respeito de si mesmas, elas querem ouvir a respeito de si mesmas, elas querem uma explicação que encaixe no que elas já são, mas não é nisso que consiste a vida. A vida, para mim, o viver é Cristo, diz o apóstolo Paulo. Sim, considero deveras tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Filipenses 1, 21, 3, 8. Então as palavras chocantes, facilmente descartadas, como simplória, é porque essa pessoa não conhece muito a alma humana, por isso que ela acha que Cristo é suficiente. Então, o autor de Hebreus, ele vai pelo caminho em que possibilitou aquelas pessoas a viverem para a glória de Cristo naquela situação. Mas Paulo não estava delirando quando falava assim, por exemplo, que a vida se encontra em Cristo, que o viver é Cristo, porque Ele é o autor, a fonte. Se nós conhecermos de forma apropriada a Cristo, eles estão dizendo, nada será mais desejável. Jesus vai ser tão desejável para vocês, o autor de Hebreus diz, que vocês vão estar prontos para morrer por causa dele. Vocês não chegaram até esse ponto ainda, mas se vocês tiverem uma visão verdadeira de Cristo, vocês vão poder. E o problema, porém, não é somente o foco em nós mesmos. Parece que nós gravitamos naturalmente em qualquer coisa que não seja Cristo. Nós vimos hoje, eu estava lendo um texto de um puritano que diz, olha, as pessoas criam todo esse tipo de espécie de desculpa para não amar a Cristo, mas elas amam cachorro, elas amam gato, elas amam gente, elas amam o filho, elas amam o pai, elas amam a mãe. Elas só têm dificuldade, encontram. Ninguém fica falando como é difícil amar meu pai, a coisa mais difícil amar o pai. Não, elas não falam isso, elas amam os seus pecados. Então, nós podemos orbitar qualquer coisa que não é Cristo, isso mostra o coração do homem. Mas Jesus não é um tópico, Jesus não é um tópico. Há muitos tópicos que nós, como cristãos, abordamos, mas Jesus não é um tópico entre os tópicos. Você não existe casamento, tal, e entre esses tópicos importantes, Cristo é um tópico. Cristo não é um tópico, Ele é a razão de todas as coisas. Ele somente, uma coisa só é cristã quando você pega ela e coloca em torno de Cristo. Se você tratar de qualquer coisa sem Cristo, isso não é cristão. Você pode ter uma ONG que vai fazer determinada coisa, e você pode achar aquilo muito bonito. Aquilo não tem nada a ver com Cristo. Cristo, então, e aquilo que a gente faz em relação a Cristo diz não só quem nós somos, mas como nós vamos nos relacionar com todas as coisas. Então, apesar da nossa aparente centralidade em Cristo, porque nós cantamos sobre Ele, falamos que somos cristãos, é fácil nós orbitarmos qualquer coisa que não é Cristo. E é o que estava acontecendo com algumas pessoas lá. Elas estavam sem os recursos necessários, porque elas precisavam ver Cristo maior. Elas precisavam crescer para ver Ele maior. João Calvino diz assim, pois como sucede de sermos levados por tantas doutrinas variadas e estranhas, como Hebreus 13, 9 diz, que é o livro que a gente está, senão porque a excelência de Cristo não é percebida por nós, pois somente Cristo faz com que todas as demais coisas se desvaneçam subitamente. Daí não há nada que Satanás se esforce mais em fazer do que provocar nevoeiro com vistas a obscurecer Cristo, porque ele sabe que por esse meio se abre uma via de acesso a todo gênero de falsidade. Portanto, este é o único meio de reter, bem como de restaurar a doutrina verdadeira. Colocar Cristo diante dos olhos, tal como Ele é, e com todas as suas bênçãos, para que sua excelência seja realmente percebida. Então, o nosso alvo sempre aqui em Hebreus, por exemplo, é colocar Cristo diante dos olhos de vocês, porque esse, você vê, é o alvo de quem escreveu e era o propósito para aquelas pessoas, naquelas circunstâncias, é refletir sobre Cristo para tornar-se cada vez mais central e você poder dizer todo dia, como a Lúcia disse de Aslan, você está maior, é conhecer melhor, valorizar mais,
se alegrar nele. Essa é exatamente a maneira com que nós honramos Deus. Você não honra Deus de outra forma, nem eu. Se alguém diz eu não tenho alegria em Cristo, você se pensa que de alguma maneira está em paz com Deus, porque Deus só é honrado quando você compartilha com Ele a alegria que Ele tem em seu Filho, o amor que Ele tem em seu Filho, o prazer que Ele tem em seu Filho, o prazer eterno, como está em João 5:23. Esse também é o segredo de como tornar-se como Cristo, porque segundo Coríntios 3:18, e o apóstolo Paulo vai dizer que através da contemplação de Cristo nós crescemos, e conforme nós crescemos de um grau de glória para outro, nós vemos Cristo maior, e o que faz a gente crescer. Essa é um ciclo virtuoso. Robert Murray McCheyne, grande pregador que viveu muito pouquinho, não é? Em 1813 a 1843, ele escreve a um amigo o seguinte conselho: aprenda muito a respeito do Senhor Jesus. Para cada vez que você olhar para si mesmo e para qualquer tipo de problema, olhe 10 vezes para Cristo. Ele é totalmente encantador, tal majestade infinita, e não obstante tanta mansidão e graça, e tudo em favor dos pecadores, mesmo para com o principal dos pecadores. Viva intensamente para agradar a Deus, regozije-se em seus sorrisos, sinta seus olhos oniscientes fitos com amor em você, e descanse em seus braços todo-poderosos. Deixe sua alma encher-se de um profundo senso arrebatador de doçura e excelência de Cristo e de tudo o que está nele. Ele diz, essa é a coisa. McCheyne morreu jovem, não é? Doente, ele enfrentou grandes dificuldades na vida, e o que ele deixou? Um senso de um coração completamente encantado pela beleza de Cristo. É o que o autor de Hebreus quer produzir, e vai produzir nessas pessoas. Então, quando as pessoas olham para a eternidade só com a curiosidade humana, você vê, o homem gerou toda espécie de deuses de todas as espécies, terríveis, mas qual é a resposta de Deus? Quando Deus falou, quando Ele falou por último, quando Ele falou finalmente, João diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra de Deus, o Logos, não é? Isso tem implicações profundas, que nós não vamos entrar agora, mas João está pegando Gênesis lá no princípio, e está fazendo esse mesmo jogo de palavras. A palavra, ela veio através dos profetas. Os profetas falavam sobre Jesus, e tudo na Bíblia falava a respeito dele, e apontava para ele, mas João diz agora, a própria palavra veio, e João usa e habitou entre nós, em João 14, mas na verdade ele fala tabernaculou, como o tabernáculo ficava no meio do povo de Deus com o quê? Com a arca da aliança, com a glória de Deus que brilhava. O próprio Deus então veio e veio expressar perfeitamente como verbo de Deus tudo que Deus é. Então Hebreus 1:3 diz, ele é o resplendor da glória e a expressão exata de Deus. É assim que o autor de Hebreus começa a responder aquelas pessoas, porque ele mesmo é Deus. Ele não está tentando nos mostrar Deus, ele é Deus. Ele é Deus, ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, ele é o princípio da criação. Apocalipse 3:14. Então aqui você tem a maravilha final, não são mais sonhos, não revelações. Os homens, quando eles tentaram imaginar Deus, eles imaginaram Deus de todas as formas que a idolatria faz, mas nunca ninguém podia pensar no Deus verdadeiro, não é? E Jesus diz assim, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um, João 14:9, João 10:30, não existe na verdade então Deus nenhum por trás de Jesus, não é que existe um Deus por trás de Jesus, e não há nenhuma ação de Deus senão a ação dele em Jesus, não é que Jesus mostra alguma coisa sobre o Pai. Jesus diz assim, eu sou manso e humilde de coração. Isso quer dizer o quê? Que Deus Pai é manso e humilde de coração. Tudo que Jesus foi é exatamente o que o Pai é. Você não precisa tentar descobrir nada a respeito do caráter de Deus. O caráter de Deus é o caráter de Cristo. O coração de Deus é o coração de Cristo. Não há nenhum amor
de Deus diferente do que é em Cristo, e nenhuma ira. Jesus Cristo é o coração aberto de Deus, é o próprio amor e vida de Deus derramado para redimir aqueles que o Pai deu a Ele, e Ele é a poderosa mão e o poder de Deus estendido para curar e salvar pecadores como nós. Todas as coisas estão nas mãos de Deus, porque estão nas mãos de Cristo, na vida e na sua morte. Jesus expressa tudo que o Pai é, não contando sobre o que o Pai é, mas simplesmente manifestando o que Ele mesmo é, com o Pai. Então, em Jesus, todos os atributos de Deus são maravilhosos para nós, mas fora dele, todos eles são terríveis. A justiça de Deus será terrível para nós, a sua santidade, não há nada em Deus que não seja terrível, se não fosse em Cristo. Então, quando eu oro a Deus, eu sei como Ele vai responder. Por quê? Porque Deus Pai, o Filho é a expressão. Quando o homem disse assim: se quiseres, pode me curar da lepra, ele disse: eu quero. Tudo que você vê em Jesus é exatamente o que o Pai é. Se você perguntar assim, o Pai iria para redimir, se necessário, até a cruz? Lógico que iria, porque Jesus é a expressão exata do Pai. Não há nada que você veja de Jesus que não seja o que o Pai é. Não há um Deus por trás de Jesus. Jesus é Deus e é a expressão perfeita do Pai. Em Cristo, nós vemos o verdadeiro significado do amor, do poder, da sabedoria de Deus, da justiça, da majestade. E à medida que nós olhamos através de Hebreus para Jesus, não estaremos olhando para ninguém, a menos que o próprio Deus. É por isso que o autor começa dizendo: Ele nos falou finalmente em seu Filho. A ideia de que existem cristãos que queriam que Deus falasse mais, só mostra o quanto talvez ele não seja cristão, porque em vez de ele estar vendo cada vez Deus Cristo maior, ele acha que Cristo é tão pequeno que Deus vai ter que falar de outra forma. Então, Stephen Chernock, que é um puritano, né, morreu em 1680, nasceu em 1628, ele diz assim: não é Deus o Pai das luzes, a suprema verdade, a mais prazerosa finalidade. Não é Ele luz sem trevas, amor sem crueldade, bondade sem maldade, pureza sem imundície, toda excelência de contentamento, sem uma mancha sequer de descontentamento? Não estão todas as outras coisas infinitamente aquém dele, mas abaixo dele do que uma carroça de esterco está abaixo da glória do céu? Então, ele está dizendo, é isso que Cristo é. Quando nós somos chamados a ver Cristo, nos deleitar em Cristo, não está sendo chamado para nós a amarmos, nos deleitarmos em algo que é menos que a perfeição de todas essas coisas. Perto dele, ele está dizendo, tudo seria infinitamente mais distante do que uma carroça de esterco está da glória do sol. Então aí estava um homem para quem o simples pensar em Deus trazia essa exclamação de júbilo, esse puritano. Então, nessa explosão de adoração, a gente ouviu um homem que parece carregar em seu coração o brilho do próprio sol, apesar da dura dificuldade em qual ele viveu. E Chernock não podia ser mais claro: o verdadeiro conhecimento do Deus vivo encontra-se em e através de Cristo. Mas o que vemos em Cristo é tão maravilhoso que consegue fazer o abatido cantar de alegria e o morto saltar para a vida. Não existe nada em Deus que pareça terrível em Cristo para o regenerado. O sol nasceu, as sombras se desvaneceram, Deus se move sobre as muralhas do amor, a justiça cravou seu aguilhão numa das laterais do nosso Salvador, a lei soltou depois as armas, o seu peito está aberto, suas entranhas se enternecem, seu coração palpita, doçura e amor permeiam todo o seu procedimento. E essa é a vida eterna, conhecer a Ele, conhecer a Deus, confiando nas glórias da sua misericórdia e justiça em Cristo. Em Cristo, a palavra
Ele diz: trocamos a escuridão pela luz conforme pensamos a respeito de Deus, visto que Ele nos mostra perfeitamente um Deus insuperavelmente lindo, desejável, um Deus que se opõe a tudo que é errado, um Deus que nos enternece, e somente quando vemos isso é que o amamos de fato. Por isso Martinho Lutero disse assim: nós somos totalmente incapazes de reconhecer o favor e a graça do Pai, a não ser por meio do Senhor Jesus Cristo, o qual é o reflexo do coração do Pai. Sem Cristo não vemos nada em Deus, a não ser ira e um terrível juízo. Richard Sibbes, que é outro grande puritano, que nasceu em 1577, morreu em 1635, ele diz assim: o que é que torna seu poder tão agradável a seus filhos? E sua justiça, quando confunde os inimigos deles e lhes concede galardões? E sua sabedoria tão atraente ao reconciliar sabiamente em Cristo a justiça e a misericórdia? O que torna isso tão agradável é sua graça e seu amor, de forma que, se pudéssemos ver a glória de Deus, ela se manifesta mais na graça, na misericórdia, na bondade e nesse tipo de atributos encantadores. Isso torna agradáveis todas as coisas em Deus, pois agora podemos pensar sem temor em sua justiça. Podemos nos deleitar com a sua justiça sem estar atormentados por causa de Cristo. Ela foi plenamente satisfeita em Cristo. Podemos pensar em seu poder sentindo-nos consolados, em vez de termos medo desse poder imenso, porque não está contra nós. Ele serve para nosso bem, para subjugar todos os nossos inimigos. Não existe atributo, por mais terrível que seja em si mesmo, que não seja agradável e amistoso, porque Deus olha para nós de forma graciosa no seu amado Filho. Precisamos considerar Deus não como uma simples abstração, mas considerá-lo sempre em Cristo, pois quaisquer outras noções de Deus são terríveis e assustadoras, não vão trazer paz nem descanso. Então Deus em carne, Deus, o Verbo virou gente, o auge da comunicação, é a perfeita comunicação. Deus falou por meio dos profetas, falou uma só palavra imutável. Mesmo aquela revelação foi suficiente para Davi viver a vida que viveu pela fé, e Abraão e Moisés. Mas ele está escrevendo para homens que estão sob terrível pressão, e está dizendo qual é o resultado de toda essa eloquência de Deus que nós encontramos no Pai. Ele diz, mencionando Cristo, diz assim: ninguém nunca viu Deus, diz João, mas o único Deus que está ao lado do Pai o fez conhecido. E isso é o que, queridos? Isso é a vida eterna. A vida eterna é conhecer Deus. Jesus fez isso, João 1,18. Então, Jesus exegetou Deus. A gente faz a exegese do texto. Jesus fez isso perfeitamente, mostrando perfeitamente a beleza infinita do Pai. Isso não é apenas alguma comunicação, é a eloquência final de Deus. E eu quero encerrar dizendo que um cineasta famoso, Ingmar Bergman, que no último século, né, apesar de ter morrido agora em 2007, foi um dos maiores cineastas. Ele disse que uma vez ele estava ouvindo Stravinsky, que é um dos maiores músicos também do último século, da música clássica, piano, né? E ele disse que estava ouvindo Stravinsky, ele teve uma espécie assim de sonho, visão, sei lá, e ele disse que estava numa catedral assim, enorme, ele viu uma imagem tão perfeita assim, de Cristo, que ele disse que lá no sonho, meio visão dele, enquanto estava ouvindo um dia sentado na casa dele, Stravinsky, e ele disse que chegou em frente à estátua e falou assim: fale comigo, eu não vou sair dessa catedral enquanto você não falar comigo. Ele disse que se despertou disso tão impressionado, e ele fez uma obra cinematográfica chamada O Silêncio. É de pessoas querendo encontrar Deus, mas só encontrando o silêncio, como aquela estátua não falou com ele. Esse problema de Ingmar Bergman não era realidade para aquelas pessoas, de querer ver Deus e não ver se você está em Cristo. Mas essa é a necessidade da igreja. Você vê, ele fez uma obra inteira sobre esse desespero de ter uma resposta,
de não ter um Deus silencioso. O autor de Hebreus está dizendo: Deus não é silencioso. Eu acho que Ingmar Bergman não representa só o nosso mundo, ele representa a igreja dos nossos dias. Muitos parecem não estar ouvindo Deus, não veem Deus em Cristo, eles acham realmente que eles são encolhedores de Deus. O autor de Hebreus está dizendo: vocês talvez tenham que morrer. Em vez de ele escrever uma carta dizendo: não vai acontecer isso não, nós estamos orando, tudo vai dar certo. Não, ele diz: não, nós não sabemos o que vai acontecer. O que nós sabemos é sobre a beleza e suficiência de Cristo. É nisso que nós vamos colocar os nossos corações, e vai ser suficiente para vocês. É por isso que a partir desse primeiro verso, ele vai falar sobre Cristo de todas as formas. Existem apenas dois tipos de pessoas que ouvem a palavra de Deus no mundo. Não é? Aqueles que são regenerados e os que não são. Os que não são regenerados nunca veem nada em Cristo, eles não podem. O Deus desse século é exatamente o trabalho deles, cegá-los para a beleza da glória de Cristo. E a Bíblia diz que há outras pessoas que ouvem sobre Cristo, aqueles que tiveram seus olhos abertos para ver. E para aqueles que são verdadeiros filhos de Deus, essa visão vai sempre ser crescente. Para quem não é, eu diria hoje, se eu pudesse dar um conselho, para quem não é cristão, vá para a Bíblia e faça como Ingmar Bergman, que ficou falando ali, revele-se. Esse é o único conselho que eu posso dar para alguém não regenerado. Mas para quem o desafio é o desafio que o autor de Hebreus vai dar para aquelas pessoas. Olhem para Cristo. Você vai ver que no meio, já para o fim da carta, ele vai dizer: mantenham os seus olhos fixos no autor e consumador da fé de vocês. Mantenham os olhos fixos. Vocês estão com medo de Nero, vocês estão com medo do que vai acontecer, porque vocês estão tirando os olhos de Cristo, Deus tem um prazer de nos se encontrar conosco em seu Filho, e Deus tem um prazer em nós, porque o prazer dele em seu Filho está em nós agora. Então, Jesus não é só a palavra eterna, ele é o amado, eterno Filho de Deus. E não existe nada mais precioso no universo do que Cristo. Ele criou o universo. E não existe nada que possa acontecer conosco, no mundo, na vida, que seja maior do que Ele. O universo inteiro não é nada para Ele. O que pode acontecer dentro do universo, para qual Ele não seja suficiente? Ele é o tesouro do coração do Pai. Se Ele satisfaz o coração do Pai eternamente, como Ele não satisfaria a mim e a você? É o que o autor de Hebreus vai dizer para ele. Então, Jesus tem contentado a mente do Pai eternamente. Nunca teve início isso. Como é que Ele não ia contentar a minha mente? Ele tem sido a alegria do Pai eternamente. Como Ele não ia ser a minha alegria? Como a alegria que Ele é para o Pai eternamente não seria suficiente para o meu pobre, pequeno e insignificante coração? Se o Pai tem infinito prazer nele, então eu posso ter prazer nele para sempre. Se o Pai tem alegria nele eternamente, então Ele pode ser a minha alegria. Em segundo lugar, a filiação de Cristo nos fala do seu relacionamento profundo com o Pai. Ele não só revela o Pai, há essa relação infinita entre o Pai, o Filho e o Espírito, no qual nós somos colocados. Então, Hebreus é um manual que eles precisavam. Vocês querem passar por aflições? Vocês querem enfrentar qualquer coisa? O que vocês precisam é de Cristo. Você vê, ele não veio dizer: olha, realmente isso é estresse demais, Nero é mal demais, a situação é difícil demais, eu nem sei o que dizer para vocês. Ele diz: não, eu vou dizer para vocês. Deus, em outro tempo, Ele falou de muitas formas, de muitas maneiras. Isso foi incrível, porque eu vou dar uma lista para vocês de homens que com a fé só naquilo tiveram deleite em Deus suficiente para coisas incríveis. Mas agora Ele nos falou em seu Filho. E no meio da batalha, qualquer que seja o seu destino, Cristo será maior. Deus está falando para nós a mesma coisa que C.S. Lewis colocou na sua literatura para Lucy. Lucy, eu não estou maior, mas você crescer, e quanto mais você crescer, você vai me ver maior. Era isso que o autor de Hebreus queria para aquelas pessoas. Vocês precisam olhar para Cristo, ver Cristo tão maior que todas essas coisas que parecem terríveis, Nero e o Império Romano, não serão nada perto daquilo que Deus é para nós
em Jesus Cristo. E é assim que nós vamos poder olhar para Hebreus nas próximas semanas. Vamos ficar de pé.